Olá, tudo bem? O programa Empreende São Paulo de hoje vai falar sobre empreendedorismo na periferia. A cultura empreendedora é fundamental para o desenvolvimento econômico e é capaz de mudar ou transformar a realidade de uma região. Até pouco tempo, o empreendedor da favela ou comunidade era aquele, por exemplo, que abria um boteco ou um pequeno salão de cabeleireiro improvisado. Mas essa realidade já mudou faz tempo. Segundo o estudo da ONG Outdoor Social, que trabalha com periferias, o mercado consumidor das periferias vem crescendo exponencialmente nos últimos anos e, segundo dados da ONU, vai se expandir ainda mais. A previsão é de que até o fim do ano, 55% da população mundial viverão em comunidades. Só no Brasil, em 2018, as periferias movimentaram mais de 102 bilhões de reais. Só na cidade de São Paulo, são mais de 372 mil domicílios em um total de 1.709 favelas, segundo o levantamento da Prefeitura de 2017. Existem muitas empresas trabalhando com empreendedorismo nas comunidades, como é o caso da agência de viagem Vai Voando, que foca os seus trabalhos para atrair, fidelizar e estimular o empreendedorismo no público consumidor morador de favelas e periferias dos grandes centros. Como? Vendendo passagens aéreas em até 12 vezes no carnê e sem comprovação de renda, além de facilitar a logística para aqueles que buscam ter seu próprio negócio. E vem na Vai Voando uma porta de entrada, já que os investimentos para que se tornem representantes da marca são baixos. A empresa teve faturamento de mais de 400 milhões de reais nos últimos anos e já realizou mais de 650 mil embarques. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Luiz Andreasa, que é diretor da agência Vai Voando. Seja muito bem-vindo, Andreasa. Surpreendeu, né, nos primeiros anos, surpreendeu esse movimento, assim. Vocês fizeram uma aposta ousada e deu muito certo, né? Foi. Na verdade, nós estudávamos na época, né, entendíamos que isso era uma tendência, uma necessidade, né? A gente via, de um lado, um público que não era atendido, né, mas tinha a sua necessidade, a sua procura por viagem e fazia isso através de passagens rodoviárias, geralmente, né? E aí vocês tiveram... Como é que foi esse trabalho de convencimento? Houve curiosidade quando vocês chegaram na comunidade, na favela, na periferia? Como é que foi esse encontro, assim? Foi um processo bem gradual, né? A gente primeiro... até teve que achar caminhos, porque não tínhamos referência, não tínhamos benchmarking, né? E começamos imaginando um modelo de venda até porta a porta, né? Porque é característico nessas regiões, tipo, né? Avon mesmo, Natura, essas coisas, né? Exato. Inclusive, boa parte da equipe veio desse mercado, então era a grande aposta. Eram donas de casa que ajudaram a divulgar? Não, o nosso modelo era de vendedores porta a porta, Tá. Pessoas que vendiam porta a Homens porta, e mulheres. de eletrodoméstico, um pouco diferente de cosmético, então tinha um misto ali de mulheres e homens, mas era esse tipo de proposta que a gente tinha e nós fomos identificando que para o modelo de venda, um pouco diferente de cosmético, outro de eletrodoméstico, a venda é um pouco mais, embora emocional por um aspecto, a venda de passagem aérea ou de viagem, ela é bem racional porque você precisa se programar, você precisa prever férias, enfim, um momento que a família ali, inclusive, né, tenha condição de viajar. E o pagamento é antecipado? A pessoa se programa, 12 meses, paga as 12 parcelas e depois ela viaja ou ela paga, inclusive, depois que ela viajar? Como é que funciona isso? Não, são dois modelos separados, né? Ela tem o modelo tradicional, ela pode pagar no cartão de crédito e viajar em seguida, né? Então, parcelar isso daí no cartão em 10 vezes, viajar imediato. A outra opção, que é a principal, é o nosso carro-chefe, e só nós temos esse modelo, é uma programação no boleto bancário mediante ao desejo da viagem dessa pessoa. Então, quanto mais futuro for, mais parcelas são possíveis de fazer. Então, se eu viajar daqui 10 meses, eu posso parcelar em até 10 parcelas. Se eu viajar daqui 6, até 6 parcelas. A última parcela precisa ser paga até uma semana antes do embarque. Tá. E a procura surpreendeu vocês? Sim, de certa forma, sempre dá para considerar que sim, porque nós iniciamos em 2009 esse modelo. Quer dizer, fizeram 10 anos ano passado, 10 né? anos, em setembro completamos 10 anos. E foi uma experiência que a gente começou por São Paulo, depois foi expandindo pelo país, então tem várias descobertas nesse caminho. E a gente
teve muita surpresa, sim. Hoje a gente acredita que o potencial é muito maior até do que aquele que nós imaginávamos no início. Conta pra gente as surpresas que vocês tiveram no caminho. Sempre são interessantes de contar. Tem muitas, mas assim, acho que o principal foi entender que aquele ponto que eu estava colocando de ser uma venda um pouco mais consultiva, né? Então, é uma venda... O que você quer dizer com uma venda mais consultiva? Explica pra gente. É uma venda que a pessoa não toma decisão geralmente na primeira visita que ela vai numa loja. Tá, ela na segunda, terceira, quarta? Segunda, terceira, às vezes uma quarta. Então acontece, você percebe que ela tem uma necessidade, até porque assim, é um investimento, né? Um investimento que para esse público ele é alto. É uma boa parte do seu orçamento, que ele deixa de gastar em coisas às vezes que a gente entende como primárias, mas que para ele a viagem é necessária porque ele vai visitar maninha, painha, muitas vezes, né? Terrinha natal. Então a importância que ele dá para isso é muito grande, ele não pode errar. Então ele vai algumas vezes para entender, e outra, tem a desconfiança, né? Hoje com 10 anos e graças a Deus com uma história muito boa, a gente não tem mais tanta dificuldade, mas no início isso era uma dificuldade. Isso chamou a atenção da imprensa inteira, vocês já saíram em tudo quanto é lugar que eu já vi, vocês, né? Que ideia maravilhosa, né? Ideia é muito bacana, assim. E imagino eu que vocês devam ter concorrente já hoje, ou não tem concorrente hoje ainda, assim, 10 anos depois. Como é que tá? Porque é um modelo de negócio muito bacana. Imagino que outras pessoas também vão querer, né, copiar vocês. Exato. Eu vou colocar que a gente vive um pouco de tudo. A gente tem uma concorrência que no final são todas as agências de viagem, né? E hoje tem um mercado online também, mas ao mesmo tempo a gente nem considera isso uma concorrência. Concorrência de fato, fazendo o que a gente faz, aonde a gente faz, um modelo específico de pagamento para esse público, não tem ninguém ainda fazendo, né? Então a gente entende que não tem ainda um concorrente, tanto que a gente atua hoje de forma muito, a expansão muito franca, a gente não tem essa dificuldade para expandir, porque os territórios a gente tem consciência que ali só tem a presença da gente ou nenhuma presença, né? Mas por que isso aconteceu? A dificuldade de chegar na periferia, a dificuldade de se estabelecer, o que vocês fizeram a mais que outros ainda não conseguiram fazer? Conseguiram. Eu acho que tem um pouco da questão de subestimar, né? Que infelizmente a indústria como um todo, acho que aí nós estamos falando não só do turismo, mas nunca focou nesse público de uma certa forma e sempre imaginou que quem quer vai buscar no shopping, vai comprar fora da onde reside, pouco importa. E coisa que vem se provando ao longo do tempo, essas pessoas em especial têm muita cultura de valorizar aquilo que acontece dentro do território que ela vive, porque inclusive passa a maior confiança para ela. Então, as empresas no primeiro momento entendem que nunca tiveram interesse de ir para essas regiões, tem muito preconceito, tem a impressão que é um lugar que não dá para atuar, que é muito diferente disso. Então, acho que passa muito por esses aspectos. Tem uma questão que no passado era um produto que era um pouco mais inacessível a esse público, né? Não era convidativo. Nós estamos falando de um pouco mais de 10 anos atrás, a gente servia refeição no voo doméstico e as passagens eram 3, 4 vezes o valor atual, né? Pois é, vocês aproveitaram um momento, que foi 2009, que era um momento teve uma crise lá em 2008, mas o Brasil estava num momento contínuo ali de crescimento econômico. Exato. E eu lembro que era um momento que as pessoas estavam começando, outras classes sociais, né? Além da A e da B, a C, a D, estavam começando a viajar de avião. Então, vocês entraram na hora certa, num super nicho de mercado, né? Vocês deram também algumas... Vocês deviam estar preparados, mas também deram alguma sorte. Sim, aí no momento, tem um pouco disso. Eu acho que assim, a gente entendeu que o momento era bom, mas não fazia ideia o quanto, né? Você está sempre aquela coisa da onda, da crista da onda. Não existe sorte sem preparação. Exato. Né? E no fim a gente embarcou nisso acreditando muito no modelo, mas a gente se surpreendeu porque no final assim foi o resultado, tirando o primeiro, o segundo ano, que foi muito de modelagem do produto, né? Um produto novo. E a indústria, inclusive, quando eu falo que não fez isso no passado, existe uma questão, uma dificuldade até para adaptar o nosso modelo, né? A gente passou os primeiros 2, 3 anos, na verdade, inventando esse modelo, porque ninguém tinha, e fazendo ele funcionar. Então, conta pra gente como que é esse modelo que vocês inventaram. Tá. No fim, na prática, é um modelo onde o sistema que a gente oferece para o agente de viagem, que é um parceiro nosso, lá na ponta ele coloca a data que a pessoa quer viajar, semelhante ao mercado tradicional, só que por trás o sistema está fazendo uma contagem ali, entendendo quantas parcelas cabem nessa programação.
Baseado nisso, a gente oferece isso para o cliente como opção. A gente também tem um controle do risco e da inadimplência, a gente entende qual é o tamanho disso. Quanto que é a inadimplência de vocês? Hoje, quando muito, chega a 15% no momento de pico, mas ela é geralmente na casa de 10%. Que é bem menos do que outra, que estavam falando que é 25%, 30% a média do mercado, Exatamente, né? exatamente. Vocês têm um terço ou metade da inadimplência hoje do mercado. Então, é um público... público fiel que paga em dia de uma maneira geral. Isso é fantástico saber, né? Tem a fidelidade que eu acho que já está no princípio desse público, né? Que ele acaba valorizando quem valoriza ele, né? Então isso conta muito. E tem uma questão também que o modelo, ele é uma educação financeira. Como ele tem que estar quitado para viajar, ele geralmente não vai atrasar porque ele quer usufruir dessa viagem, né? A gente tem um problema de inadimplência, geralmente, no mercado, quando a gente tem que pagar depois do uso. E a pessoa, às vezes, se arrepende, mas já usou o bem, ou, no caso, o serviço, né? Então, eu entendo que isso é uma coisa que nos favorece também. O modelo pré-pago, ele é uma educação financeira, né? E outra coisa que eu achei fantástico também é que é mais barato na loja do que no site. Vocês têm um investimento no site, mas o principal foco de vocês é na loja. Então o cliente tem que ir lá. Diz que é 10% mais barato na loja do que no site, é isso? 10 ou mais. Chega a ter 15, 20% mais barato na loja, né? Na loja física. A gente faz para incentivar, a gente faz para também fazer um filtro, porque não é nosso objetivo buscar um público diferente. A gente entende que existem empresas competentes fazendo isso, até no grupo que a gente pertence, né? E a gente não quer perder o foco, né? A estratégia do negócio é estar nas comunidades, periferias e vendendo para o público dessas regiões. Então, ainda que alguém queira comprar, que vá então numa agência que vai estar colaborando para a economia daquele lugar, né? É um parceiro que vai estar ali, que vive disso, né? Vai ter sua remuneração em razão disso. E muitas vezes, inclusive, o ganho dele ele gasta ali também. Então, a gente entende que essa é uma forma mais correta de fazer esse negócio se desenvolver nessas regiões. Não chegar lá e tirar tudo, né? Se apropriar. Como que é o público de vocês? Claro, é um público da periferia. Você já me deu uma dica aí no comecinho, você falando assim que é o pessoal que quer visitar a família, né? Então, imagino eu que deva ter um público aí de pessoas que vêm do Nordeste, de outros estados brasileiros, São Paulo, né? Você tem gente de tudo quanto é lugar. Mas conta melhor pra gente quem que é o público de vocês e como que ele se comporta. Perfeito. A gente tem, o migrante, de forma geral. Esse é um ponto até que foi fundamental para o nosso nascimento. A gente já escorou o nosso modelo de negócio para esse público. Então, a gente tinha números naquela época de 13% da população brasileira residindo em outras regiões que não a de origem. Então, é o nordestino, né, é residente aqui na região sudeste, é o sulista que está no centro-oeste, e assim por diante. A gente sabe essas grandes massas, né? E esse são mais público, homens que mulheres? São mais, igual? Geralmente é igual, mas a decisão sempre é feminina, né? Impressionante. É a mulher que decide. É a mulher que decide. São mais velhos, são mais novos, são chefes de família? São famílias na sua maioria, né? Nós estamos falando assim, um público maior entre os 30 e 45 anos, né? Essa faixa etária. E aí são pessoas que têm ou vínculo familiar de fato, como eu falei, de visitar a mainha, painho, ou vínculo emocional. Eu nasci lá, talvez não tenha mais família, mas eu tenho essa necessidade de visitar de tempo em tempo, tenho amigos, ou tenho aquela neccidade de sentir de baterias, novo. Né? Acho Exatamente. que todo mundo tem um pouco de visitar. Então é uma viagem que não é uma viagem a lazer, né, normal, aquela viagem que a gente está acostumado, que a pessoa vai conhecer um lugar novo. Isso também tem, mas é muito menor. Não... Agora, como é que vocês se comportaram durante a crise, né? A gente falou que no comecinho ali tinha uma oportunidade, tinha um mercado e tal. E aí a gente teve toda uma turbulência política e econômica ao longo desses 10 anos, mais agora, né? Nesse finalzinho agora. Como é que se comportou, né? Mudou alguma coisa com a crise econômica, com o aumento do desemprego, ou não mudou em absolutamente nada? A gente, assim, teve uma mudança, né? A gente sentiu, mas para ser... mais preciso, esse efeito ele acabou acontecendo mais agora em 2018, no nosso penúltimo ano aí,
talvez já até porque chegou num momento mais grave dessa crise, mas antes a gente teve, para você ter ideia, crescimentos de 20% a 30% ao ano. Né? São crescimentos altíssimos para qualquer empresa no Brasil. Altíssimos. E num período de crise, mostrando que esse público, na verdade, assim, ele vai viajar à frente de outras coisas. A viagem para ele é uma prioridade justamente porque não é lazer. Não é aquela viagem que você deixa de lado porque é supérflua. É uma viagem sentimental. Eu não vou deixar de ver amanhã, porque o tempo passa e eu posso perdê-la. E vocês incorporaram isso no modelo de negócio, mostrando toda essa... Trabalhando essa questão do sentimento, do afeto, vocês trabalham isso bastante? Trabalha. A gente Como é tem que um vocês trabalho fazem de isso? comunicação voltado para isso, né? Também, eu entendo assim, a gente tem alguns diferenciais importantes no negócio e um deles é a nossa comunicação. Desde o início a gente sempre teve a preocupação de se comunicar de uma forma adequada a esse público, né? Porque não dá para subestimar, são pessoas que valorizam as coisas boas tanto quanto qualquer outro público e às vezes são subestimados, porque as pessoas acham que qualquer coisa agrada e não é verdade. Então, e ele é aquele cara que se esforça para ter o que ele quer. Então você vai na comunidade, você vai ver iPhone lá, você vai ver um monte de marcas famosas porque ele quer coisa boa também. Não é só o chinês lá baratinho, né? Então a gente entendia que a comunicação também tinha que ter essa proposta, de forma coloquial, de forma prática, simples. Então ele precisa entender rápido. A gente tem até hoje muito cuidado nisso. Para você ter uma ideia, a gente nasceu em 2009 e já ofertando o preço da passagem final, aquele preço que não tinha taxa de embarque, essas coisas. E todo o mercado... Ou seja, já incluso a taxa de embarque? Já incluso. O preço que não tinha pegadinha, nunca teve. Porque aí a pessoa desconfia um pouco, né? Mas Exato. tem a taxa de embarque, né? Exato. São coisas que a gente sabe que são cessantes na relação com esse público, que acabam colocando ele fora. Ele desconfia, ele não vai. Quem que deu assessoria para vocês nesse primeiro momento? Ou vocês tiveram que se inventar ali naquele momento? Teve muito do know-how que esse time que começou o negócio tinha, né? Quantas pessoas? Nós começamos bem pequeno, 4, 5 pessoas. E hoje vocês são quantos? Hoje estamos em 41 internamente. Pertence a um grupo maior, né? Um grupo São todos sócios? Não. São consultores? Na verdade tem um misto, tem áreas diversas, tem área de atendimento, tem área de comunicação e marketing, tem área de inteligência de mercado. E dá exemplo de onde vocês estão hoje, assim. A gente sabe que aqui em São Paulo, imagino que no Rio, mas que outros lugares do Brasil vocês estão? No Brasil a gente está em todos os estados. Você está falando que são 310... São 310 a 315 pontos de vendas, assim, minimamente um em cada estado a gente tem. A região sul menos. Franquias 160? 150. 150 tá. Franquias. Então, e o outro modelo licenciado. E a pessoa que quiser ser franqueada, por exemplo, ela faz o quê? É muito simples. Ele entra, tem o site da Vai Voando mesmo, já direciona, tem um portal que é para quem quer ser um franqueado. E ele explica passo a passo, primeiro o que é o negócio, né, onde ele atua, como funciona. E é um investimento pequeno, baixíssimo, grande? Nós estamos falando Quanto? A partir de 15 mil reais você monta uma agência. Tá. 15, 20 mil reais você está com uma agência montada e operando em 50 dias, 40 dias. Que o valor é bom e o prazo também é bacana. Também. Agora, falando desse, né, a gente já mostrou um pouco desse modelo de negócio de vocês. Vamos falar agora de outras oportunidades em favelas, comunidades, periferias e tal. O que é possível hoje buscar, né? Para quem tem em casa assistindo, eu quero investir em um negócio, não precisa ser necessariamente ali na aviação, em viagens e tal. O que a periferia, a favela e a comunidade precisa hoje de investimento e como fazer isso, como chegar até esses locais e como conquistar a confiança desses moradores que são, como a gente falou no começo, né, milhões de pessoas hoje no mundo inteiro. Bilhões, né, na verdade, 55% de toda a população mundial. Eu acho assim, o primeiro passo, acho que para quem quer ir para esse mercado, eu acho que tem que buscar a compreensão dele o máximo possível e adequar a sua oferta, seu produto, qualquer coisa, a esse público, né? Porque existe muita iniciativa que a gente vê às vezes que ela é um pouco falta empatia, né? Aquela coisa de pegar o produto quadradinho que você tem e tentar colocar dentro de um círculo, né? Ele tem que adequar o seu produto como é o modelo que a gente criou, é um modelo que adapta a necessidade desse público. E ele tem necessidades diferentes. Não adianta chegar lá com uma oferta, por exemplo, que esse cara só possa pagar cartão de crédito. Grande massa dentro dessas regiões nem cartão de crédito tem ou quando tem o limite está tomado. Então, eu acho que a lição de casa passa por isso. Tem
ao mesmo tempo que as comunidades, periferias, elas sofrem com carência de muita coisa que a gente fala, mas eu diria que hoje eu já vejo muita iniciativa, eles estão muito empoderados e esses territórios, é impressionante como eles são abundantes de comércio, de serviços, né? Além do salão e da lanchonete, o que a gente vê crescer hoje? Tem loja de móveis, a gente vê muito. Essas grandes magazines todos estão todos nas comunidades, né? Então, tem muita gente fazendo um trabalho bacana nesse Além disso, lado o que também. a gente tem assim, de novidade? Assim? Olha, a gente vê muito trabalho de crédito, né? Então a gente vê essas financeiras, essas fintechs tentando fazer um pouco desse trabalho com físico. juros menores do que as... Sim. Tá. Tem um trabalho de adaptação, um trabalho de fazer... Porque eu acho que esse é o ponto também, né? Até eu uso sempre isso como exemplo do nosso... um cliente nosso, quando fica inadimplente, né? Quando atrasa, a gente nem trata como um inadimplente porque ele é credor, ele vai usar a viagem dele lá na frente. Então, a gente trabalha no sentido de lembrança de pagamento, que a gente chama, a gente liga, a gente conversa, tenta fazer com que ele volte a pagar sem cobrar juros, sem nada. E a gente nunca protesta um cliente. E isso é uma diferença, eu acho, muito grande. Porque não tem como protestar, já que ele pagou por um bem. Entende? Eu não posso... É isso, ou não? Na verdade, assim, eu até teria, porque ele ele fez um contrato e assinou uma compra comigo, um financiamento. Mas a gente entende o seguinte, eu estou indo lá para resolver um problema, não para criar outro. Né? Então, assim, a gente está indo porque esse público já tem muitas vezes o problema de negativação. Eu vendo sem olhar para isso. Esse modelo de não protestar é inovador. Sim. Né? Porque toda empresa trabalha com isso, com protesto e tal. Por isso que, inclusive, eu citei que não temos concorrente, porque as poucas iniciativas que a gente vê, elas passam por isso. As empresas vão lá, fazem isso e depois protestam. E isso causa uma aversão, né? Isso só piora o status que elas tinham antes mesmo de entrar naquele território. E espalha para a família, eu fui protestado pela loja tal e tal. Exato, não compra lá, é basicamente isso, nunca compre nesse lugar. E a gente entende que isso é o tipo de cuidado que tem que se ter para atuar, né? Você não pode chegar num lugar desse... Impondo. E principalmente assim, reforçando um problema que ele já tem. Se a maioria lá é negativada, você vai fazer uma venda de um produto, num serviço, você tem que criar facilidade. Se ele tem uma dificuldade, que já é esperada, você tem que saber lidar com isso e não colocar mais um para a conta dele, né? Criar um problema nisso. Por que não levar iniciativas que eduquem ele financeiramente? Porque nós temos um problema de educação e não um problema de má fé. Eu acho que precisa ter esse cuidado. Falando em educação, aproveitando esse gancho que você me deu agora, o que a gente percebe indo para a periferia, fazendo reportagens e tal, é uma carência muito grande exatamente nessa área de educação, né? E eu vejo isso como uma grande oportunidade de negócio na periferia, Sim. você trabalhar com educação. Sem dúvida. É uma oportunidade, na sua opinião? Como é que você vê isso? É uma, talvez, das maiores. Eu vejo que, assim, até já vejo pequenas iniciativas desse tipo. Já vejo escola de idiomas, por exemplo. A gente já vê aqueles outros métodos de ensino que também... Que trabalham de forma diferente na periferia ou não? Trabalham com o mesmo sistema? Eu não consegui ir a fundo nisso. Confesso que eu não fui atrás, não entendi se tem. Mas eles, pelo menos, eu vejo que já estão entendendo que é um público consumidor também para ele. Né? Por que na comunidade ele não pode querer aprender um idioma? Né? É natural. Então, eles estão levando o idioma também para esses territórios, eles estão levando reforço acadêmico, eles estão levando outros produtos, outros serviços. Universidades assim, particulares, você já vê? Aí eu ainda acho que eles atuam muito... Como está nesse modelo do EAD, eles estão começando a alcançar o público talvez por isso, mas eu não vi nenhuma iniciativa muito focada a esse público ainda. Então, eu acho que é uma oportunidade muito grande também. Além disso, que outras oportunidades a gente tem nessa área de educação? Acho que fica nesses idioma e universidades, né? Eu acho que escolas sim. particulares, assim, no ensino básico e médio, você já começa a ver? Eu acho que tudo é possível, porque tá mudando, é um processo de mudança muito rápido de tudo, né? A gente está na fase em que o mundo acelera, acho que 10 anos em meses, né? Então, para tudo está se mudando e o comportamento dessas pessoas, desses territórios, não é diferente. Então, acho que muito rapidamente surgem essas oportunidades. Aí também, o público que antes deixava o filho na creche, mas hoje também está pensando, por que não deixar ele numa escolinha, né? Pagar um pouco para ter um serviço um pouco diferente, para eu não ter que deixar, de repente, naquela que é determinada para eu deixar, ficar mais próximo da minha casa, esse tipo de coisa. Então, existe, acho que oportunidade em qualquer nível. Óbvio que precisa ser olhado com carinho, precisa entender se é viável também para quem vai fazer esse tipo de
Uma questão que muita gente deve se perguntar em casa é a questão da violência, a presença do tráfico, né? Que a princípio assusta muita gente e tal. Sim. Como que é essa relação, assim, quando você tem um negócio na periferia, como que se estabelece essa relação? Eu vou dizer que, assim, você tem que entender disso o suficiente para Entender que existe ali, que está ali na existe, esquina. Precisa ter um respeito, acho que muito grande. A gente sempre tem um cuidado com isso em qualquer coisa que a gente vai fazer. Mas a gente percebe que existe existe uma separação do entendimento deles dentro daquele território, assim, daquilo que vem para somar, que vem para contribuir para aquele território, eles não querem atrapalhar em nenhum momento. Então, assim, basicamente, quem não atrapalha o meu negócio, que eu não atrapalho o seu negócio, né? Então, a gente não vê tanto problema, mas tem que ter atenção, tem que ter cuidado. Imagino eu que é fácil de ir lá no Google digitar Vai Voando, mas reforça para a gente o site de vocês. O nosso site é vaivoando.com.br, né? A gente também tem um 0800. Está lá, ó, vaivoando.com.br. E a gente tem um 0800 que é o 771-2388. 0800 771 2388. Exato. E funciona, o 0800 também é uma arma poderosa para vocês? Também, ele apoia muito porque, de novo, é um público que nem sempre tem ali crédito de telefone celular, qualquer coisa para fazer uma ligação. Por isso a gente entendeu que desde o início tem esse 0800 e entende que ele é um apoio necessário. Aproveitando, lojas de celulares na periferia deve estar também pipocando, vamos dizer assim, muitas lojas, né? A gente já um mercado muito forte, é muito grande. Uhum. É muito grande. Celular, Concerto, moto é impressionante. Se você entrar numa comunidade que você vê de moto. Que as ruas são um pouco mais estreitas, né? Então é mais fácil entrar de Sim. moto, né? E transporte público local, assim, aí tem toda uma legislação, né? Uhum. Também é uma oportunidade, assim. Aí tem que se adequar à prefeitura, Sim, tem que ir lá na prefeitura, pegar. Mas a gente vê assim, tem características distintas, né? Então, quando a gente fala de São Paulo, a gente está falando de comunidades que são mais urbanizadas, tem asfalto e tal. No Rio, por exemplo, já é No Rio já é mais complicado. Então, ali, por exemplo, no Rio a gente vê muito trabalho do mototáxi, né? Que é uma coisa que cresceu bastante também, as vans que fazem aquele trajeto mais interno. E o mercado da beleza, né? Porque tem muita gente Enorme. que não come para ir no salão. O mercado da beleza ainda está muito forte, tem crescido muito, como é que está? É enorme. A gente vê também muita loja ou de cosmético, a gente vê salão de beleza, isso é muito. Até porque assim, tem uma cultura muito, de novo, uma cultura muito própria, né? O cabelo, o cuidado com o cabelo, ou até o design de cabelo praticamente, né? Existe nesses lugares. Design de cabelo, de sobrancelha e tal. E vocês agora no futuro? Olhando para o futuro, você já tem 10 anos, vocês são uma empresa já consolidada no mercado, já resistiram a crises, né? Como olhar para o futuro, para a gente encerrar, como olhar para o futuro desse mercado? Vai crescer ainda mais? Vocês vão continuar com essas taxas de crescimento ainda maiores? Ainda dá tempo de investir na periferia? Ainda há muitos negócios a serem implementados? Como é que está esse futuro aí para as próximas décadas? A gente entende que nós não estamos nem a 5% provavelmente do nosso potencial, né? Esse potencial ele é muito maior do que o que a gente alcançou até aqui. Então a ideia é crescer bastante sim nos próximos anos. Na verdade, até entendendo isso, entendendo o nosso momento, a nossa maturidade como negócio, nós decidimos mudar para um modelo de franquia no início do ano passado, que deu super certo. Em menos de um ano, 150 franquias. E a gente entende que com esse modelo a gente agora vai ter os crescimentos maiores nesses próximos anos. Então a gente já está prevendo, esse ano a gente está trabalhando com a expectativa de 100 a 150 novas franquias, né? Então a gente deve terminar esse ano aí com mais de 400, 450 pontos de vendas e esse é o crescimento que a gente espera para os próximos anos, né? O faturamento segue também crescendo 2 dígitos, então nossas ambições para os próximos anos aí, os nossos planejamentos, eles são nesse sentido. Tá certo, então só lembrando, vaivoando.com.br 0800 771 2388. Tá certo, muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença do Luiz Andreasa, que é diretor da agência Vai Voando. O programa Empreende São Paulo de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós esperamos vocês no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência e até lá.